Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Ari de Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje, eu e o professor João Filho, a fim de comentar a respeito das competências de números 5 e 6 voltadas para a resolução de questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, não é? E o professor João Filho hoje aqui vai falar com vocês a respeito de algumas habilidades relativas à competência 5, à competência 6. Vamos falar também de assuntos recorrentes na prova, assuntos que têm aparecido e que são bem curiosos, né? A participação, o modo como esses assuntos são abordados nas questões, e vamos procurar fazer isso aí da melhor maneira, não é, João Filho? Sem dúvida, Bruno. E hoje nós já começamos com a competência diária número 5, habilidade 15. A habilidade 15, ela diz respeito ao estabelecimento das relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, do contexto social e do contexto político. O texto oferecido está aqui na questão de número 1. Então você abre já o seu módulo, acompanhando conosco a questão de número 1, com o poema de Mário de Andrade, Ode ao Burguês, que diz assim: eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto o burguês funesto, o indigno feijão com toucinho, dono das tradições, fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, fará sol, choverá, arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de giolhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão. Bom, nós vemos claramente nesse poema aquele espírito de épater le bourgeois, escandalizar, chocar a burguesia, inclusive chegando ao Brasil através de Ronald de Carvalho, porque épater le bourgeois era o slogan, era o lema do grupo de Orfeu, o grupo que em 1915 implementa o modernismo em Portugal. Era típico da juventude modernista voltar sua metralhadora intelectual para o passado, criticando a burguesia conservadora, criticando a elite associada a um conservadorismo tradicionalista que buscava na Europa modelos e simplesmente impunha esses modelos para a cultura brasileira. Os modernistas, com seu espírito rebelde, iconoclasta, defendiam a construção de uma identidade nacional. Para isso, era preciso valorizar a nossa cultura, as nossas raízes primitivistas, criando assim uma arte genuinamente brasileira. Daí esse ódio ao burguês. Se você ler rapidamente o título, Ode ao Burguês, o que é que você tem? Ódio ao burguês. Insultar o burguês. Insultar o burguês faz parte do espírito modernista dos primeiros anos do século XX. A iconoclastia presente na Semana de Arte Moderna revela que naquele momento histórico, naquele momento estético, portanto, o advento do modernismo, era preciso criticar, denunciar, achincalhar a burguesia tradicionalista brasileira. Daí esse poema, Ode ao Burguês, está muito bem inserido no contexto das transformações advindas com o modernismo, que queria, entre outras coisas, a construção de uma língua, de uma arte, de uma literatura genuinamente nacional. Razão pela qual, analisando a questão, nós temos o seguinte: estabelecendo as devidas correlações entre o texto e o momento de sua produção, podemos afirmar ser ele um típico representante da corrente modernista por apresentar uma crítica velada à postura das elites conservadoras do passado. Veja bem, crítica sim, velada não. Explícita, contundente, mordaz, como se pode ver no poema. O item B, ter uma proposta ufanista para a arte brasileira marcada pelo sentimento anárquico,
Proposta ufanista para a arte brasileira, talvez. Agora, o sentimento anárquico destruidor que marcou a Semana de Arte Moderna tinha uma coerência, tinha uma linha estrutural. Não era uma anarquia, por exemplo, nos moldes do dadaísmo. Era uma ruptura, sim, rebelde, sim, até certo ponto anárquica, sim, mas que correspondia a um projeto coerente e consistente de arte, que era exatamente a construção de uma identidade nacional. Como se vê de fato no item C, fornecer elementos para a construção de uma língua brasileira, de uma arte brasileira, de uma literatura brasileira. Aí está o sentido da crítica à burguesia, que incorporava, que importava modelos advindos da Europa, Paris, Londres, Lisboa, e impunha esses modelos para a cultura nacional, que simplesmente engessava, não é? Impedia que houvesse a construção espontânea e natural de uma arte nossa. No item D, criticar a postura conservadora de um segmento da sociedade caracterizada pelo distanciamento dos anseios artísticos nacionais. Veja bem, criticar a postura conservadora, sem dúvida, de um segmento da sociedade caracterizada pelo distanciamento dos anseios artísticos nacionais. Os modernistas pertenciam também a uma elite. É importante que se distinga. Nós temos aí duas elites. Uma elite econômica, a elite do café, associada à tradição, e uma elite intelectual, a elite dos escritores, a elite dos artistas, que se propunham a construir uma arte verdadeiramente nossa. Na letra E, tangenciar a poesia brasileira para uma postura agressiva diante da produção artística do período colonial, absolutamente infundado, né? Vai-se ao período colonial, sim, vamos buscar as fontes quinhentistas no modernismo, sim, mas para a construção de uma proposta nacionalista crítica, como muito bem se vê no movimento pau-brasil e no movimento antropofágico. Então, de modo simples e contundente, assinalamos para essa questão, meu amigo Bruno, a letra C de casa. Criticar a burguesia é uma forma de valorizar a construção de uma cultura, de uma língua e de uma identidade genuinamente brasileira. Professor, eu sou o Alan, estou estudando para o Enem. Queria saber se o assunto funções da linguagem cai na prova. Aproveitando o ensejo para responder a pergunta feita pelo aluno Alan Arnaud, a respeito da possibilidade de cair o assunto funções da linguagem na prova do Enem. Olha, Alan, o assunto funções da linguagem não só cai constantemente, como ele é uma habilidade. Ele faz parte da habilidade 19, referente à competência de número 6. A competência 6 diz o seguinte: compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade, pela constituição de significado, expressão, comunicação e informação. Eu costumo dizer, professor João Filho, que as funções da linguagem, né, a função da linguagem é a finalidade com que o texto é produzido. Todo texto ele tem um motivo de estar ali, ele tem um motivo de ter acontecido. Eu posso escrever um texto para expressar o que eu sinto, eu posso escrever um texto para chamar a atenção de alguém a respeito de algum assunto, de um produto. Eu posso simplesmente falar para quebrar o clima, quebrar o gelo. Então, é isso que vai determinar o tipo de função de uma linguagem. Por exemplo, se eu tenho um texto publicitário, ora, se eu faço um texto publicitário é porque eu quero chamar a atenção do meu cliente, então eu estou centrando a minha mensagem no receptor. Receptor, sim, são os elementos do que a gente chama de processo comunicativo, que são justamente estes elementos que vão determinar também o tipo de função. Em quem o texto vai estar centrado vai determinar qual a função da linguagem que vai acontecer ali. E aproveitando mais uma vez também, a gente já engatilha aí para a questão de número 17, que é a respeito da competência 6, habilidade 19, identificação das funções da linguagem. Existe uma coisa interessantíssima, Bruno, nessa correlação entre os elementos da comunicação e as funções da linguagem, que é sempre oportuno o aluno que está nos assistindo agora observar e, de repente, até anotar. Nós temos 6 elementos no processo comunicativo. O emissor, que produz uma mensagem para um receptor. Mas para que essa mensagem chegue até o receptor, é preciso que ela esteja num código que seja de domínio comum, tratando de um assunto, de um referente que seja de interesse dos dois e que seja veiculada por um canal que esteja limpo, desobstruído, sem problemas. Então, veja bem, emissor, mensagem, receptor, né? Referente, código e canal. Se você escreve uma mensagem centrada no emissor, você tem ali a função emotiva ou expressiva. Por exemplo, a página de um diário, suas anotações íntimas, as observações de rodapé, o post-it com o qual você anota uma observação na sua apostila que diz respeito só a um assunto para você. Então você escreveu para ser ao mesmo tempo o emissor
E o receptor da mensagem? Ali nós temos a função emotiva ou expressiva. Agora, se você produz uma mensagem com a intenção persuasiva, eu quero convencer, eu quero seduzir o receptor, no caso de uma peça publicitária, está ali a função conativa ou apelativa. Se você produz uma mensagem preocupado com a beleza da própria mensagem, com a articulação da palavra, ali você tem a função poética. É o que acontece na música, nos textos literários, nos poemas. Se você produz uma mensagem centralizada no código, o código explicando o próprio código, como num dicionário, como numa enciclopédia, o que é que você tem ali? A função metalinguística, em que o código explica o próprio código. Se você produz uma mensagem centrada no referente, eu quero explicar o assunto de forma técnica, precisa, objetiva, como numa bula de remédio, um manual de instruções, o que é que você tem? A função referencial. Lá predomina a denotação, diferente da função poética na mensagem, em que predomina a questão da conotação. Na função poética está a conotação, na função referencial está a denotação. E quando você produz uma mensagem simplesmente para testar o canal, como a gente fez antes da gravação, testando os microfones. Alô, som? Oi, oi, som, testando. Ou quando você atende um telefone e diz alô. Ou quando você quer perceber se alguém está me ouvindo, está tudo bem, o canal está desobstruído, tem-se ali a função fática da linguagem. Então é uma correlação simples. Elementos da comunicação, funções da linguagem que denotam exatamente aquilo que o professor Bruno muito bem mencionou. A intenção do texto, a finalidade do texto se revela quando estudamos as funções da linguagem. Não é isso, Bruno? Exatamente. Assunto da maior relevância, porque ele sozinho contempla uma habilidade da competência diária número 6 de linguagem e código. Suma mesmo. Aí a gente vê aqui na questão de número 17, questão básica 17, o primeiro item. Oi, tudo bem? Olá, como vai? Segundo, adeus, até breve. E o terceiro, alô, oi, pois não. Eu costumo brincar com esse tipo de expressão, eu costumo dizer para os meus alunos que isso aqui caracteriza uma função da linguagem específica, que é a função da conversa de elevador, é a função fática. A função fática ela não tem um interesse em estabelecer propriamente um processo comunicativo. Ela é apenas, como o professor João Filho também explanou tão bem, é apenas uma necessidade de testar o canal de comunicação. É aquele alô, pois não? É aquela conversa de elevador que você está ali, às vezes, no dia a dia, corrido, estressado, você não quer falar com ninguém. Aí a pessoa, opa, oi, bom dia, tá quente hoje, né? Que horas são? Você não tem propriamente ali uma linearidade na conversa, no diálogo. Você tem ali uma necessidade de quebrar, de testar o processo comunicativo. É o que caracteriza realmente a função fática que nós temos aqui. E a questão pergunta, considerando-se a intencionalidade dos fragmentos acima, pode-se afirmar que a linguagem desempenha em seu conjunto uma função centrada? Item A. Nas emoções, nos sentimentos, nos anseios e gostos do emissor. Opa, você não precisa nem perder seu tempo. Se eu estou falando em centralização do texto no emissor, eu estou falando de função emotiva ou expressiva, né? Então, a gente já vai adiante. Item B. No receptor destinatário, função centrada, a função da linguagem centrada no receptor é a função conativa, também chamada de função apelativa. Não é o que a gente está procurando aqui, que é a função fática. Item C. No referente, prevalecendo a terceira pessoa do discurso e a informatividade. O professor João Filho falou aqui também muito bem sobre isso. A questão da mensagem centrada no referente, você tem nos textos científicos função tipicamente referencial. Item D. No canal, com o intuito de iniciar, continuar ou encerrar uma comunicação, bem como de saber se a comunicação está se estabelecendo satisfatoriamente. Então aí no item D nós vemos a descrição mais do que perfeita da finalidade estabelecida pela função fática, não é isso, João Filho? Sem dúvida, o teste do canal. E dando sequência, Bruno, na nossa conversa, nós já nos adiantamos aqui para a questão de número 19. A questão de número 19, ela versa sobre a competência diária número 6, habilidade 20. A habilidade 20, ela diz respeito a reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. E analisando mais detidamente essa habilidade, a gente constata e até confirma, ratifica a presença, Bruno, dos textos do modernismo no Exame Nacional do Ensino Médio. Porque é exatamente no momento modernista, a partir do pré-modernismo, em 1902, que essa questão
da preservação do patrimônio linguístico como forma de confirmar a nossa identidade vai ser trabalhada de forma mais contundente. Até porque vem do modernismo o advento daquela concepção de que é importante construir uma arte que fale a língua do povo, que se comunique com o povo, que discuta a realidade do povo. Do simbolismo para trás, o que nós vimos era um arremedo, muitas vezes mal acabado, de modelos importados da Europa. Basta ver o parnasianismo, o simbolismo, o próprio romantismo, afrancesado de um José de Alencar, de um Bernardo Guimarães, que ao pintar a escrava, pinta uma dama dos salões parisienses, no caso de A Escrava Isaura. Ou no caso de Alencar, ao pintar o índio, pinta um cavaleiro medieval. Então, mesmo quando se tentava tangenciar a questão nacional na literatura romântica, acabava se esbarrando na influência excessiva da cultura europeia. Já os modernistas não. E um dos primeiros modernistas a levantar essa bandeira em prol da construção e preservação de um patrimônio linguístico nacional foi, sem dúvida, Lima Barreto. Por que Lima Barreto? Porque Lima Barreto era um escritor pré-modernista. O pré-modernismo era um período de transição. Ainda havia um ranço conservador, elitista, no Euclides da Cunha, por exemplo, no Monteiro Lobato, por exemplo, que tinha um certo pé no conservadorismo e outro na renovação. Mas Lima, por ser representante das camadas populares e suburbanas, já escrevia usando a língua do povo, discutindo as questões da sociedade, para formar a consciência leitora e assim criar uma identidade nossa. Então o pré-modernismo, particularmente em Lima Barreto, nos suscita essa questão. Como se diz aqui rapidamente, o pré-modernismo não é uma estética literária, mas um período de transição entre as tendências do fim do século XIX e o modernismo. Compreende os 20 anos que antecederam a Semana de Arte Moderna de 1922. Tal designação foi dada pelo crítico literário Tristão de Ataíde, que, debruçando-se sobre a produção literária brasileira do século XX, isolou um grupo de escritores que, sem estar inteiramente ligados a nenhuma das correntes nascidas no século XIX, já indicavam alguns dos pressupostos temáticos e ou formais do modernismo. Entre tais pressupostos, é recorrente citar o desejo de construção de uma identidade nacional através da valorização do português do Brasil. As obras do carioca Lima Barreto são um bom exemplo dessa postura porque, acabamos de explicar, faz uso de um registro dos falares suburbanos do Rio de Janeiro como uma amostra de uma língua nacional. Não se vale de traços do carioquês típico dos textos de Machado, porque Machado escreveu numa linguagem polida, culta, né? Até a inglesa, como o próprio Lima Barreto criticava. Ou C, pelo largo uso de variantes linguísticas regionais modificadas ao longo do século XX, veja bem, nós temos ali variações muito mais no campo social, que é o que a gente chama de variação diastrática, de nível social, de classe social para classe social. É o português da elite? Não, é o português suburbano. Quando você tem uma variante regional, você tem a variante diatópica, que vai indicar o dialeto, a fala típica de cada região. Na letra D, pela força telúrica dos registros da fala do interior do Rio de Janeiro permanente no português do Brasil contemporâneo, fora de questão. Fora de questão porque o português do Rio de Janeiro é urbano e é o português que influencia, de certo modo, o português de todo o Brasil, né? Desde sempre, porque essas inovações, as novidades vindas de Portugal chegavam primeiro ao Rio de Janeiro para, a partir dali, se irradiar pelo resto do país. E letra E, por abrir mão da coloquialidade na busca de um padrão que permanece atual no campo da linguagem, veja bem, ele não abre mão da coloquialidade, muito pelo contrário, ele se vale dessa coloquialidade na intenção de produzir uma língua que dialogasse com o grande público. Então, para essa questão, nós temos como correta, meu querido Bruno, a letra A, ok? Ok, professor João Filho. E dando continuidade aqui, né, também foi escolhida aqui uma questão dos exercícios propostos dentro da competência de número 6. Só que agora a gente vai inverter um pouquinho a história, porque ali na questão que a gente acabou de resolver sobre funções da linguagem, a gente viu uma questão que cobrava o exemplo textual, cobrava a função da linguagem propriamente. Aqui não. Aqui a gente vai procurar saber em quem está centrada essa mensagem. Indiretamente você descobriria, através da imagem, a função da linguagem presente, algumas características daquele tipo de função, como você tem aqui na questão 12. Olha aí, por exemplo, o exercício proposto de número 12. Você tem um cartaz, não é? Em que tem um soldado com a bandeira de São Paulo por trás, cartaz da Revolução Constitucionalista, e o soldado ele aponta para o público, fazendo bem aquela imitação
do tio Sam, né, nos cartazes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos precisam de você. E aqui ele utilizou essa imagem, adaptando para a nossa realidade, dizendo: você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Opa, você já percebeu aí o quê? A presença de verbos no imperativo. Imperativo verbal é uma marca registrada da função apelativa ou conativa, como você queira chamar. Ou seja, aquela função que se preocupa em tentar chamar a atenção. Ela é muito utilizada na propaganda, ela às vezes aparece também nos manuais de instrução, né, os chamados textos injuntivos. Então, é aquela função que você vai encontrar na tentativa de chamar a atenção do leitor, do receptor da mensagem. E aí a questão diz o seguinte: propaganda é a arte de se vender um produto através de sua exposição sedutora. As propagandas sempre tiveram um caráter multifacetado no tocante às suas utilizações, que podiam variar desde a venda de um simples produto à defesa de ideologias políticas. Levando tais informações em consideração, percebe-se que a imagem acima centra sua mensagem no pronto. Se nós identificamos aí a função da linguagem presente, que é a função apelativa ou conativa, nós já sabemos que essa função está preocupada em chamar a atenção do receptor da mensagem. Então, o que configuraria aí o item C, não é, como a nossa resposta. Ok? Ok, meus queridos, espero que essas orientações e dicas tenham sido de valia para o seu trabalho no nosso projeto Diário do Nordeste no Enem, uma parceria do Diário do Nordeste com o Colégio e com o Sistema Aritsá. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Aritsá. ESAS. Realização Diário do Nordeste.